Fala pessoal, estamos aqui no Hawk Talks, dessa vez gravando no estúdio aqui em Uberlândia, é o Hawk Talks número 26 e finalmente deu certo de trazer aí o Rafa, que é o diretor de novos negócios da Callink. Obrigado por ter vindo aí, Rafa. Imagino, eu que agradeço o convite. Até que fim deu certo, né? É uma luta de agenda, luta é casamento, é compromisso, mas que bom que deu certo. Não, bom obrigado, demais. Obrigado pelo convite. E assim, a gente tá na mesma cidade, mas, cara, faz parte, acho que a agenda corrida aí faz parte do dia a dia, até que a gente vai comentar um pouco do seu dia a dia aí. É isso. Ô, Rafa, eu queria começar trazendo, né, uma visão para quem tá assistindo a gente. Porque quando a gente fala aqui em Uberlândia de Callink, eu acho que todo mundo conhece, é difícil alguém não conhecer. Mas para quem tá de fora aí, né, a gente tem uma audiência aí fora desse eixo aqui de Uberlândia, e eu sei que a Callink atua aí no Brasil todo, mas, cara, o que a Callink faz, né, e é legal até você dizer isso, porque muita gente às vezes não conhece, né, todas as soluções, tudo que a Callink entrega ali. Seria legal a gente começar com você dizendo um pouquinho disso. Vamos lá. Não, mas assim, até para quem é de Uberlândia, a oportunidade de explicar quem é a Callink é boa, viu? Exato. É comum eu entrar no Uber, no táxi aqui. Onde você vai na Callink? Ah, vocês são aquele telemarketing, fica ligando aqui, apurrinhando, falando de cartão. Exatamente. Então, esse é o modelo antigo do conhecido contact center, call center, isso. né? E a Callink, ela é bem mais do que isso, né? Então, até... Para quem não conhece, nós nascemos um contact center, mas na essência hoje a Callink ela é especializada no relacionamento com o cliente. Então tudo que engloba esse serviço, principalmente essa terceirização, a gente tem domínio. Então não somente no atendimento quanto nas soluções. Ferramenta de descagem, URA, tecnologia para quem tem essa parte de relacionamento com o cliente dentro da empresa, a gente dá um suporte em consultoria, leva a nossa expertise para eles, entendeu? Então, fugiu daquele modelo antigo, que realmente era assim, só o telemarketing ligando. O que o pessoal realmente vem na cabeça é a questão do telemarketing, né? E a gente sabe que tem, né? A Callink investe muito, né? E tem muitos produtos de tecnologia que vem para apoiar. E quem é o cliente ali da Callink hoje, né? O formato né? Quais são as empresas, e o que vocês solucionam ali na prática nas empresas hoje? Boa. Bom, hoje os nossos maiores clientes são grandes contratantes do nosso mercado, né? Que é o PagBank, PagSeguro, né? Banco Bradesco, Cielo, Claro Brasil, Telecom, né? Então, esses são grandes contact centers, são contratantes de grandes contact centers. O que a gente faz para ele? Toda essa parte de atendimento, saque, CAC, a parte regulamentada de atendimento que precisa de uma atenção, né, dedicada, ativos de vendas a gente faz, parte de retenção, atendimento de ouvidoria. E para esses clientes, o que acontece? Né? Aí que a gente começa a se diferenciar um pouco do antigo contact center, porque o telemarketing virou um commodity no Brasil. Então, ter um atendente fazendo o atendimento terceirizado virou commodity. Como que a gente começou e para que lado a gente foi para poder se diferenciar? Empregando o que você disse, né? Investindo em tecnologias, levar para o nosso cliente um entendimento melhor do que o cliente está falando. Cara, eu costumo dizer que o melhor trabalho de campo que qualquer empresa pode fazer é ouvir ligação. É o melhor trabalho de campo. Ali você vai entender o impacto do produto. A dor que o cliente às vezes tem ali. A dor. O que é mais comum, né, nas dores, inclusive. Não somente a dor, mas qual está mais comum, qual o volume disso. Por qual motivo a maioria dos clientes entra em contato com a empresa, né? E antigamente era só esse serviço de atendi, registrei. Então, o que a gente fornece hoje? O que a gente leva para esses clientes hoje? Insight, informação de negócio. Eu tenho casos de operações que estão conosco no Callink há mais de 10 anos, que, como eu tenho uma baixa rotatividade, principalmente na gestão, né, no staff, eu tenho profissionais ali que têm conhecimento e mais tempo de cliente do que o próprio cliente contratante que foi contratado há 1, 2 anos atrás.
Né? Então, um gerente de atendimento que entrou 2 anos atrás, não conhece muito bem a empresa, muitas vezes recorre a gente para entender no que tange ao atendimento e ao cliente, o que acontece na empresa. O que acontece, os materiais para se treinar alguém para fazer o atendimento para eles, né? Então, essa relação de entender o que acontece com o atendimento, esse relacionamento com o cliente, a gente faz ela completa. Eu acho que a gente talvez pode dizer que toda essa parte de inteligência, né? Não só, fazendo um paralelo do que você falou aí, antigamente era mais a parte operacional, né? Que as empresas terceirizavam ali do call center, né? Do contact center. E hoje a Callink, ela tem uma série de produtos, de soluções que entregam também muita inteligência, né? Perfeito. E que envolve toda a parte ali de processamento desses dados ali que são gerados nas ligações, né? Perfeito. E com isso, o que traz de benefício ali no dia a dia para as empresas? Melhora o atendimento, melhora a percepção do cliente deles, traz esses benefícios? Cara, a gente já... Alguns clientes nossos já fizeram um estudo maior para entender o impacto de um bom atendimento. Qual que foi a conclusão? Na maioria desses estudos, um bom NPS, ou seja, uma boa nota, uma boa imagem do cliente com a empresa, afeta diretamente o valuation dessa empresa. Olha só, hein? Diretamente. Então, hoje, a gente tem um número maior de clientes preocupados da forma que clientes que eu digo, né, um número maior de empresas, clientes da Callink, preocupadas em como atender o seu consumidor final. Porque sabe que essa nota, esse NPS, está fazendo... Pode criar um estrago ou pode ser algo que vai aumentar o share deles no mercado. Olha só. Então, por isso que cada vez mais o que a gente tem visto de comportamento de cliente é esse tipo de provocação. Cara, e aí? O que você pode fazer diferente para o meu atendimento? Porque antes era outra via, né? A gente só escutava e fazia, executava, operacional. Sim. Você resumiu bem. Agora não, qual o insumo que você pode me dar para o meu negócio? E o quanto isso vai impactar no negócio como um todo, né? Você falou aí do valuation. E as empresas, de um modo geral, né, no decorrer do tempo aí, Callink tem quantos anos já? A Link está com 18 agora em outubro. 18 anos, quase 20 anos. As empresas, a gente percebe que elas vêm dando muito mais valor para esse ativo, vamos dizer assim, nessa questão ali do atendimento, da qualidade do atendimento, da experiência, né? Surgem coisas como CX, né? Que era algo que a gente não ouvia falar 10, 15 anos atrás. Não se ouvia muito falar sobre isso, né? Então, todos esses serviços, né, que a Callink promove hoje, a gente pode dizer que impacta na experiência do cliente ali no final, né? Impacta. Você levantou bem uma bola aí da era do CX, né? O CX hoje, se eu puder dar uma dica para quem quer ingressar nesse nosso mercado, se adequar ou buscar um maior aprendizado para esse CX. Porque a área de atendimento, relacionamento do cliente, ela se tornou tão importante que o CX veio para pegar toda essa cultura de atendimento e transbordar isso para todas as áreas da empresa. Quando a gente fala de Customer Experience, passa por todas as áreas. Todas as áreas. CX não é uma área de atendimento. Existe essa confusão. Então o gerente de CX é para atendimento? É só área de atendimento? Não pode, porque senão não é CX. Então, como a gente sabe que existe um impacto direto em toda a cadeia, e se toda a cadeia não tiver orquestrada de maneira que o consumidor entenda o que ele está comprando, como que ele é atendido, o que ele está fazendo, né? Como que chega à empresa, está fazendo o CX errado. A experiência, ela faz parte de toda a jornada do cliente dentro do processo, não só no que está relacionado a atendimento necessariamente, né? Perfeito. Então tem que ter essa... E as pessoas precisam estar conectadas com essa área. Interessante isso, porque será que todas as empresas hoje já têm essa visão? Ou se é que é uma área isolada ali? Como que você vê, olhando para o mercado, assim, para essas grandes empresas? Elas estão todas já trabalhando CX como experiência da empresa como um todo ou isola para algumas áreas específicas?
Olha, interessante que eu tenho visto empresas multinacionais mais à frente. Porque primeiro já é claro para nós que o Brasil é avançado nesse tema de CX. Por que eu digo isso? O Brasil, comparado a outros mercados, é o país que mais... que o laço afetivo com a marca influencia mais no comportamento de compra do que um americano, Sim. do que um europeu. Eu digo isso por conta de 2 fóruns que eu já fui fora do país e isso foi destacado várias vezes. O quanto o brasileiro tem um laço mais emotivo com a marca, marcas, né? Tanto é que a gente vê muita denominação aí de Apple Lovers, né? Então, isso é forte aqui no Brasil. Então, nessas empresas multinacionais, a questão do CX, ela está conectando várias áreas e vindo como até dentro de uma espinha dorsal direto do CEO, né, para que todos tenham atenção para esse olhar, é mais forte. Sim. Em outras empresas, não tanto. Em outras empresas, até tenta implantar essa parte de CX. Né? Fica isolado, às vezes. Ali, né? Não, eu tenho uma área de CX. Quem que é? Como é que é a sua área de CX? É a área de atendimento. Não pode. Tem que não pode. Sabe por que não resolve? Não sei se quem está ouvindo aqui, ouvinte, você também vai se lembrar. Antigamente eu digo uns 5 anos para mais, a pesquisa de NPS ao final de cada ligação era assim, dá uma nota de 0 a 10 para o atendimento. Né? Só que esse NPS não trazia a realidade. Por quê? A gente pode ter uma pessoa fazendo um bom atendimento, só que foi resolutivo. Sim. O processo da empresa atendeu bem esse cliente? Não foi. Então, hoje é muito comum agora, na verdade, ser 2 perguntas na pesquisa de NPS. A primeira pergunta é, a sua solução foi atendida pela empresa? E a segunda é, a pessoa que te atendeu... Que aí direciona para a pessoa que atendeu, porque às vezes você está dando uma nota para quem te atendeu, mas não resolveu nada do problema. Porque são 2 assuntos diferentes. Um é o que o atendimento fez por mim, outro é o que a empresa fez por mim. E não deveria ter essas 2 perguntas. Porque se uma empresa está com o CX enraizado nela, é a mesma coisa, é uma coisa só. Não importa se o atendimento atendeu bem o CX, não, ou a área de produto, enfim, a área de marketing, atendeu bem esse cliente ou não. Então, se a empresa tem isso muito bem atrelado, né, bem amarrado em todas as áreas, não precisa fazer 2 perguntas. Sim. Porque o cliente, o atendente pode receber uma ligação e ele seguir o script e ser perfeito, mas não adianta se o problema for uma reclamação não atendida, uma resposta mal elaborada para esse cliente. Sim. Entendeu? A gente até, antes aqui de ligar as câmeras, a gente estava conversando sobre questão de aéreas, né? Isso. E é um caso que a gente pode até trazer como uma questão prática, né? Às vezes você é atendido por uma pessoa que te atendeu bem numa situação de minha mala chegou toda quebrada, vou reclamar sobre isso. Quem me atende na reclamação me atende bem, mas não resolve o problema por conta de um sistema da empresa, né? Algo mais sistemático do negócio, porque quem vai atender tem que seguir um protocolo, né? E aí a pessoa tá seguindo um protocolo que é da empresa. Se a empresa olha para a experiência do cliente, ela já teria um protocolo diferente, né? De já tentar gerar uma boa experiência ali, sem que esse cliente tenha que talvez buscar outros meios. Perfeito. Então, é muito legal isso e cara, faz muito sentido, né? Essa questão da experiência estar enraizada em toda a jornada, né? Em todo o processo ali da empresa. Cara, Customer Experience tem que ser uma cultura, não pode ser uma área. O recado é esse. Tem que estar realmente em cada pessoa ali envolvida com todas as etapas do negócio. É trazer o cliente para o centro das decisões. A jornada do cliente está fazendo sentido? Então, não adianta, nesse exemplo da mala, o atendente da companhia aérea ser extremamente treinado, motivado, sorriso na voz, sendo que a resposta que está dando é desrespeitosa com o consumidor. Exato. É isso, né? Não adianta. E assim, isso que você fala de CX, né? A gente viu muito num processo de transformação digital, empresas que criavam silos de transformação digital, de inovação, e isso não
ia para as outras áreas da empresa. Ficava lá um silo, né? Um núcleo de inovação, mas a empresa não tinha nada de inovação. Acho que é uma analogia aí que pode fazer sentido. Rafa, cara, fazendo uma conexão aí, falando um pouco de você, né? Como é que você chegou na Callink, na posição que você está? Contar um pouquinho da sua história aí. Vamos lá. Cara, de Callink mesmo são 13 anos. Bastante. Sendo quase 14 anos, né? Entrei lá como coordenador de operações. Mas a minha história veio de atendimento. Então, eu fui o cara do telemarketing que ligava para vender. Na ponta. Na ponta. Então, eu venho de um histórico de trabalho assim, de jovem aprendiz, vendedor de loja, atendente de telemarketing, supervisor de telemarketing, saí, voltei para a loja, voltei para o atendimento de novo, como supervisor, me tornei coordenador, gerente. Eu era gerente de operações, o meu diretor um dia falou, cara, vem trabalhar comigo no comercial. E aí eu andei de lado, né? Fui para o papel de gerente comercial. Fiquei alguns bons anos como gerente comercial. E aí em 2020, o meu antecessor saiu da empresa e eu assumi a cadeira dele como diretor de novos negócios, né? Então... Ninguém melhor do que quem esteve ali na ponta para entender, né, o que a empresa vende. Cara, né? é engraçado falar isso, né? Porque normalmente quando a gente procura um vendedor na área comercial, ninguém pensa em procurar dentro de operações. E eu vim de operações e o conhecimento de operações ajudou muito, muito no processo de venda, de negociação. Entender, né, do negócio. Entender. Cara, a mesma coisa de você, assim, ó. Hoje eu dou preferência para lojas que o vendedor tem uma capacidade técnica de te explicar melhor o produto. Então, onde que eu gosto de comprar? Vou olhar tênis hoje de corrida, onde eu consigo que o cara me explica o material, amortecimento, pisada. Entende do produto Entende do produto, né? E eu percebi que isso fez total diferença quando eu me tornei comercial. Eu fazia gestão de contas, tinha também uma responsabilidade de fazer cross-selling, upselling, né? Vender dentro da base. E eu percebi que um grande diferencial meu nessa hora era o conhecimento de operações, porque cliente nenhum me dobrava. Sim. E o cliente que compra é o cliente que opera. Sim. Então, quando você é um comercial que conhece de operações e de negociação, você está falando com ele de igual para igual. Perfeito. Né? Não tem como você ser questionado e não souber o que está acontecendo dentro da sua operação. E eu vejo que, assim, quando a gente está falando de venda complexa, que tem jornadas maiores, né, negociações com grandes empresas, como as que você citou aqui, faz muito mais sentido o vendedor técnico do que o vendedor, né? Porque tem aquele perfil, né? E quando a gente participa muito de estruturação de time comercial em alguns clientes. E nesse processo o cliente ele tem muito aquela questão do viés para o vendedor, né? E em algumas situações, principalmente quando a gente está lidando com grandes contas, né, e venda complexa, faz muito mais sentido o vendedor técnico. Às vezes não é aquele vendedor que tem skill de venda, é isso. Mas é um cara que domina. E quando você domina e você tá conversando sobre um grande projeto, uma grande conta, o fato de dominar muito sobre aquele assunto te dá uma autoridade que a venda acaba acontecendo mais fácil, né? Cara, a gente está numa época que o vendedor old school não sobrevive no nosso mercado, pelo menos, tá? Já testamos. Sim. Por quê? A gente vende serviço. Um ciclo de venda nosso pode levar de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos. Um ciclo de vendas. Sim. Então, se você é aquele vendedor chato, insistente, esse cliente não vai te receber. Não avança. E o melhor momento de relacionar com esse cliente é no almoço, é no café, é no happy hour. Sim. É a hora que a gente consegue entrar um pouco mais para coletar dados, insumos que a gente precisa para poder resolver a dor dele. Porque o que a gente vende hoje, praticamente, é a solução de dores. Então, a melhor forma de conhecer a dor é estando próximo do cliente e ele desabafando, te contando, você mapeando isso daí, para te falar, olha, eu tenho a medida certa aqui, um remédio para essa dor sua. Custa tanto, funciona da seguinte maneira. Então, se você não for nessa linha domino o que eu falo, tecnicamente, não dá certo. Tanto é que eu tenho, assim, recorrentemente,
algumas pessoas que me mandam o currículo. Pô, Rafa, não, manjo muito aqui de venda de... Fui representante comercial alimentício, cara. Tá aqui meu currículo, eu sou bom comercial. Me leva pro teu mercado. Não adianta, posso pegar o cara mais top. Não vai funcionar. Já testamos, já rodamos isso. Né? E aí, a mesma coisa quando eu preciso contratar dentro do meu mercado, que é o que está acontecendo agora. Estou com uma vaga aberta, estou contratando para executivo comercial em São Paulo e virou uma brincadeira de rouba-monte. Porque não... Tem que pegar alguém que já tem experiência. Que já tem essa bagagem. Não adianta ir para outros mercados para aproveitar apenas a habilidade comercial, porque não pode ser uma venda chata. Não é... E assim, todo o processo de venda, de um modo geral, né? Até quando a gente vai para vendas não tão complexas, vamos usar a analogia aí do vendedor de carro, né? É diferente, cara, porque antes você chegava na concessionária, quem te convencia era o vendedor. Ele tinha boa parcela ali no convencimento. Hoje você chega na concessionária, você já passou por toda a jornada, você já sabe o que você quer. Pô, o cara, às vezes, ele... E assim, eu vejo muito, né, trazendo essas situações, você citou aí do tênis, às vezes o vendedor sabe muito menos que a gente. Exato. A gente pesquisou ali na internet, já tirou dúvida, e até em situações que não é uma jornada de venda complexa, o vendedor ele tem que ser mais técnico do que vendedor, né? Já aconteceu comigo. Eu tenho que mostrar o site. Falei, esse tênis aqui é de corrida. Não, esse aqui não é. Esse aqui é para caminhada. Falei, não, mas o próprio fabricante aqui, ó. E o cara não, entendi, não tinha entendido isso. É bem lembrado, que hoje, com o acesso que a gente tem à internet, não tem mais briga, né, discussões por um assunto que ninguém domina. Não tem jeito. E assim, como você falou, né? Você trazer o cara com skill de vendas, que não tem bagagem técnica, em uma mesa de negociação de um serviço, que é um serviço que tem um valor agregado alto, que, né, necessita de uma relação de confiança. Você não está falando com o cara que entende do assunto, né? A coisa fica por ali. Né? E aí você precisa ser um cara técnico, uma pessoa técnica, né? Um vendedor, vendedora técnico, mas tem que conhecer e saber também fazer relacionamento. Sim. E hoje a gente vê muito, né, tem ali essas estruturas onde, né, você tem ali o pré-vendedor, né, que vai fazer um processo de qualificação, né, e principalmente em vendas de jornada, né, que você falou aí 1 ano e meio, 2 anos, né, não é uma qualificação também como a gente vê por aí, que é aquela qualificação rápida, né, porque dentro do processo de qualificação envolve também muito, né, do que você citou, que é entender da dor, né, e como você pode resolver essa dor. O processo de pré-vendas ele pode envolver isso também, né? E aí vem e muitas empresas têm mudado até o nome desse vendedor, né? Chamado de especialista, de executivo, de técnico, né? Que é onde, né, entra essa questão aí de ter uma skill mais voltada ali para mais técnico do que vendedor. Rafa, cara, falando queria que você contasse um pouquinho aí, que eu sei um pouco da história, mas acho que é legal compartilhar isso. Como surgiu a Callink lá atrás, né? Como que foi a história ali do começo da empresa? Cara, a história é bacana, viu? O fundador da Callink, aos seus 18 anos, estava trabalhando num projeto para implantar voz IP entre Brasil e Estados Unidos, onde ele morava. Na época estava sendo difundido muito essa tecnologia e reduzir os custos de ligações. Precisava fazer um teste. Certo. Preciso testar como isso vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o atendimento de 2 posições de atendimento, 2 pessoas fazendo atendimento bilíngue no Brasil com o link direto com os Estados Unidos. Então, foi lá e colocou o que a gente chama no mercado de PAs, né? As posições de atendimento. Colocou 2 PAs para fazer esse atendimento. Começou a rodar um piloto ali, o teste, né? A Callink faz parte das empresas da família, né, do Grupo Arcon. Então, tinha outras empresas no negócio, na época, como nem existe mais, o provedor Center Shop. Sim. E aí, como tinha 2 posições de atendimento, o provedor Center Shop tinha necessidade de fazer também atendimento, colocou ali também algumas PAs. Então, 2 PAs virou 5. E aí outras empresas também próximas ao grupo viu esse movimento. Falou, o que
que você está construindo? Não, eu só coloquei as 5 PAzinhas ali para fazer esse tipo de atendimento. Não, mas dá para colocar mais? Não dá. E aí veio mais algumas, enfim, a criatura ficou maior que o criador. Legal. Então começou como um piloto, um teste. Na época, inclusive o meu antecessor, que é o antigo diretor comercial, ele fez parte dessa fase de desbravar esse novo mercado, porque família muito empreendedora, visionária, né, viu que aquele negócio até então, em 2006, né, de contact center, call center, estava explodindo, estava crescendo, viu uma oportunidade, opa, deixa eu dar um pouquinho mais de foco aqui. E aí esse meu diretor, que naquela época pegou uma pastinha debaixo do braço, apresentação em papel, começou a se apresentar para algumas empresas, falando, olha, eu tenho um call center em Uberlândia, fica no shopping, no Center Shopping, no maior e melhor shopping da cidade. Era novo isso, ninguém tinha. Então, tanto é que até hoje, na verdade, algumas pessoas, quando visitam a Callink, ficam impressionadas no complexo que essa estrutura tá, né? E aí começou assim. Então, a gente começou com algumas empresas no passado. A Embratel foi cliente na época. Martins foi cliente. Algar locou algumas PAs ali nesse começo. Então, aí começou a prospectar, crescer. Aí veio Santander, veio Claro, Net. Então, começou num ritmo modesto e depois a gente conseguiu crescer. Orgânico, né? Começou em 5, 10 posições de atendimento. Hoje a gente tem 3.500 posições de atendimento aqui dentro do shopping. Caramba. São mais de 5 mil funcionários ali transitando. As pessoas não têm noção porque cidade, não vê. É uma né, cidade. Você pega uma cidadezinha do interior aí. Maior que a cidadezinha do interior. E a gente está aí agora numa fase boa, inclusive, pensando em expansão, pensando em novas praças, né? Explorar outras regiões para ter uma presença maior nesse Brasil. Brasilzão aí, né? E pegando um pouco, um gancho no que você está falando, né? Qual é o sonho grande hoje da Callink em termos de negócio, né? Visando mais à frente, assim. Hoje, olhando para frente, o que a gente tem trabalhado e discutido muito o inevitável, que é inteligência artificial. Não tem jeito, Não né? tem jeito. Muito se fala sobre AI e qual a aplicação dela, só que já existe cases já comprovados, já existe muito artigo, matéria falando da morte do contact center. Eu não acredito muito nessa morte tão premeditada como se lê por aí. Mas vai mudar e vai revolucionar como as coisas são feitas, né? Sim. O que eu acredito que vai mudar é que hoje a gente tem aí um volume grande ainda de pessoas fazendo atendimento. Isso tende a diminuir para ser um atendimento mais especializado. Né? A gente ainda vai ter aqueles clientes que têm a preferência de falar com alguém. Sim. Mas para situações mais simples, não vai precisar do humano na ponta. Então, o que a gente está projetando daqui para frente é ter um investimento maior dentro da nossa diretoria de inovação. Faz uns 2 anos já que a gente criou essa área justamente para promover, criar, né, desenvolver novas soluções que resolvam dores dessa área de relacionamento com o cliente, de vendas, cobrança, enfim. Tudo que conecta as empresas com os consumidores e agora aportando IA nessas tecnologias. Dentro dessas soluções. Dessas soluções, e a gente tem conseguido já implantar isso, né? Então, hoje, a gente é especialista no Brasil em estudar o processo de atendimento e dentro desse processo de atendimento entrar com alguma melhoria automatizada por IA. Sim. Então, hoje a gente já tem a IA complementando o trabalho humano. Para quê? Reduzir tempo de atendimento, melhorar a assertividade para o cara não ter que ligar mais que uma vez, e criar maneiras de contatos digitais para ele. Segunda via de fatura é baixa complexidade. Sim. E é um dos maiores volumes, independente do mercado, bancário, telecom. Olha só. É um dos maiores solicitações. Então, se você cria de forma inteligente... Como resolve isso? Isso já evoluiu muito, tá? Com a vinda do WhatsApp, chatbot, app, já melhorou. Mas tem muito ainda o que melhorar. Sim. Só que precisa ter inteligência. Preciso resolver esse problema do cliente de uma maneira mais inteligente. Então, cada vez mais... esses motivos mais banais e triviais não vai precisar do humano do outro lado. Então, o que a gente está vendo, né? Que de hoje para 2, 3 anos,
que a gente tem trabalhado para inverter esse faturamento. Aumentar o share de tecnologia, IA, consultoria, diminuir a dependência do BPO e por voz, né? Por humana. E quando você fala do uso da IA, é legal a gente falar, né, sobre o seguinte. A pessoa, às vezes, que tá nos ouvindo, ela pode pensar o seguinte: pô, vai colocar um robô lá para me atender. E, na verdade, não, né? O que você está colocando é... A IA, ela vem justamente para trazer uma camada de inteligência, o próprio nome já diz, né? Inteligência artificial, uma camada de inteligência para o processo. É isso. Então, por exemplo, algo que se resolve muito rápido ali, usando essa camada de inteligência, né? Deixa de ser um processo que talvez você tem que... Você liga para um número, te transfere para outro, depois te transfere para outro, te transfere para outro. No final, você começa a falar com uma URA ali, depois vai para o atendente. E um outro ponto que você comentou, e você falou sobre a questão cultural do brasileiro, né? Comparado a outros mercados no mundo. Eu percebo, é uma percepção, não teria dados para dizer sobre isso, mas eu percebo que, assim, cara, o brasileiro ele tem uma necessidade de falar com outra pessoa. Eu não sei se em outros países como é isso, mas o brasileiro, a gente sabe que ele tem essa necessidade. Ele liga ali, ele quer falar com o humano, né? Laço afetivo. Eu acho que tem relação com isso, porque... E assim, falando da parte que eu conheço, né, do marketing ali, a gente atua também nos Estados Unidos. Lá a gente percebe que o americano, ele é muito diferente o comportamento. Os caras são muito mais objetivos. Perfeito. No Brasil, a gente tem toda aquela questão de criar uma conexão, gerar um relacionamento. E aí você vem no processo de venda, né? De venda. Às vezes, quando você vai tentar vender direto, é quase uma ofensa, né? Mas lá não, o americano ele gosta disso, ele quer resolver o problema dele ali e pronto, acabou. Ele quer ficar se relacionando com a marca. E eu vejo que tem essa necessidade muito de falar com o humano. Tanto que, quando a gente está falando de páginas de conversão, né? Quando você coloca lá o botãozinho do WhatsApp, cara, é uma coisa mágica. Todo mundo vai para ele. Por quê? Porque no subconsciente você vai falar com alguém ali. Vai resolvendo, vai ficar deixando formulário, aquele processo lento às vezes, né? Então, eu vejo que assim, a IA ela vem não para colocar mais um robô e tirar o humano. Não. Mas para colocar essa camada de inteligência no processo. Às vezes até gerando um insight para a pessoa que está ali, para resolver mais rápido o processo, né? Perfeito. E assim, e tem mais uma variável ainda nessa equação que é importante, sobre qual o tipo de atendimento, se é robotizado ou a preferência de falar com o humano, que são as gerações, né? Sim. Então existe ainda a geração que tem a necessidade de falar com o humano porque gosta, e tem aquela que é porque não consegue lidar com os canais digitais. Sim. Né? Essa geração ela fica ainda economicamente ativa mais uns 20 anos. Sim. Né? Então, a gente tem um olhar bem crítico para isso hoje. Então, quando você me pergunta sobre IA, então quer dizer que não vai pôr o robô atendendo? Pode até colocar. Porque voltando no tema de CX, se eu quero ser uma empresa voltada para a necessidade do cliente, eu tenho que disponibilizar todos os canais. Boa. Então, eu tenho que deixar o cliente escolher se ele quer ser atendido por um robô, se ele quer ser Porque atendido são por um perfis humano. diferentes de pessoas. Exato. Se eu vou ser atendido por e-mail, por chat, por WhatsApp, por telefonema, pela URA. Então, assim, olhando para a pauta de CX, tem que abrir esses canais. Olhando para a preocupação da IA versus humano. Vai roubar emprego? Vai. Na proporção que estão dizendo? Não é apocalíptico. Não é. Porque o que eu vejo o maior ganho que a IA vai trazer para nós enquanto mercado e trabalho é a complementação da atividade que é de baixa complexidade. Sim. Tanto é que hoje a maioria das empresas está vendo a IA e hoje tive num curso da Start recentemente, eles abordaram muito isso, né? O futuro dessa nova IA, que depois da IA generativa, é a IA como agente virtual, assistente virtual. É você ter o quê? Ter um assistente para te ajudar com aqueles processos banais. Sim. Então, isso é o que já está acontecendo com o atendente. O atendente, quando você liga para fazer uma dúvida, reclamação, pesquisa,
pode acontecer dele ter que abrir umas 5, 6 telas. Sistemas diferentes para consultar, para travar. Cara, se eu tenho uma automação... Que é aquele famoso momento, por favor. É isso. Momento, senhor. O tal do momento, por favor, é isso. Peraí, deixa eu consultar suas informações. E aí aquilo ali por trás, porque as pessoas não sabem, pega teus dados, joga no sistema, baixa teu cadastro. Pega um código, que é uma chave, nessa tela, abre outro sistema, joga lá para buscar as informações. Abre outra tela para ver a resposta de uma outra área, cruza a informação com outra tela e fica nesse ping-pong até voltar contigo. Mais um minuto. Certo? Onde que hoje as automações, as tecnologias, inicialmente já estão ajudando? A minimizar esse espaço. Sim. Né? Não preciso eu fazer isso. Hoje a gente já tem desenvolvido algumas tecnologias que o atendente aperta um botão, ele faz tudo isso numa velocidade que você piscou, tá pronta a informação. Copiloto ali que tá junto com ele. Copilot é a palavra que você mais vai ouvir daqui para frente. Não é só do Microsoft. Né? O copiloto vai ser em diversos... eu tive na Microsoft, eles estavam fazendo o lançamento lá do Copilot, né? E isso que você está falando para mim, eu acho que é isso, né? É copiloto, em todas as situações, no processo de vendas. Uma coisa que eles mostraram lá do Copilot, atrelado ao CRM, né? O Dynamics da Microsoft. Sim. Ele traz insights ali, eu imagino que deve ser mais ou menos isso que você está dizendo no processo de atendimento, né? Ele vai trazendo insights no momento que está acontecendo o processo de venda. Então, tô falando ali com o cliente citou um concorrente, ele joga algum dado do concorrente para eu quebrar uma objeção na hora. Eu imagino que deva ser isso trazido ali para a questão do atendimento, né? Às vezes já traz todas as situações ali do cliente que está sendo atendido para resolver o problema dele de uma forma mais ágil, mais eficiente. Né? Muito mais. Cara, olha só, um exemplo maluco, né? Antes a gente não poderia prospectar empresas, clientes fora do Brasil, porque o custo seria muito maior em ter atendentes bilíngue no Brasil, e é difícil achar o perfil, para operações principalmente de texto, né? Voz e texto. Hoje a gente já consegue ter aqui no Brasil atendimento de qualquer lugar do mundo. Eu tenho uma empresa que fala alemão. Você consegue fazer atendimento? Consigo. Com um brasileiro na frente do computador. Boa. Se for um atendimento de texto, por enquanto. Por enquanto. Mas o atendimento de texto, que é o chat, o e-mail, a gente já tem uma solução com o IA que ela faz a tradução online. Na hora. Olha só. Então o cara está falando em alemão, espanhol, o que for. Já vem a tradução. Quando o atendente faz, né, dá a resposta, escreve, sai já traduzido lá também, mas não é traduzido Google. Sim, né? Esse é o ponto. Esse né? é o ponto. É na linguagem ali que o cara está acostumado. Tem interpretação de contexto, de regionalidade, de tudo isso, né? E mais, se de repente pega um atendente que está naquele mau dia, cara, que quer dar uma resposta meio atravessada, na hora que ele escreve, dá enter, a IA não deixa. Olha aí. Ela já entende que aquele texto, dentro do contexto, tá com uma intenção errada. Ela, olha, não seria melhor você responder assim? Olha já isso. Vem a proposta, é só dar ok e continuar o atendimento. Já era uma sugestão de... Então, assim, evita problema de erro de português também, nesse processo de atendimento por texto, né? Então, olha só como que a IA pode ajudar a gente até aumentar os empregos, Sim. não diminuir. Sim. Porque eu posso atender não somente o Brasil, eu posso atender o mundo todo. Exato, acho que como toda, vamos chamar de revolução, né? Quando a internet surgiu também, tava todo esse alvoroço, né? E ninguém acreditando e falando mal, né? Ficava aquele, vai morrer emprego, vai acabar e tal, e surgiram muitos outros novos, né? Então, na verdade, vai surgir uma revolução aí. Não acredito também que seja algo apocalíptico. Não. E eu vejo muito como algo complementar. Principalmente no começo do ChatGPT, a galera de texto, principalmente, copywriter, né? As galera de redação, acabou minha vida, eu tô desempregado. E não, né? Na verdade, hoje eles têm um assistente ali que apoia, né? Quem sabe usar da forma correta, né? Eu sempre digo isso. Tem que ser usado
da forma correta. Cara, o ChatGPT é uma solução que precisa de ter um humano ali digitando, Tem dando que ter, ordem. não tem jeito. É o prompt, né? O cara que Exato. vai dar o comando ali, tem que saber dar o comando. É isso. Se você não souber usar, cara, aí você vai ficar gerando coisas genéricas ali que e hoje a galera já percebe. Eu vejo um texto no LinkedIn ali, eu falo, ó, isso aqui foi criado no ChatGPT. A forma como ele estrutura é impressionante. A criatividade aqui é outra, né? Outro dia a gente estava com um processo de recrutamento e a gente fez um teste, né? E, cara, quando vem o teste de ChatGPT, eu bato o olho e já sei. Falo, isso aqui... Cara, não faz sentido a pessoa ter respondido dessa forma. Isso aqui o cara jogou no ChatGPT. E é uma coisa que a gente começou a fazer, a gente criou um prompt, joga a resposta do teste lá e pergunta se foi ele que fez. E aí ele fala, olha, pela forma como está estruturada a resposta, muito provavelmente foi utilizado o ChatGPT para fazer. Técnica de contra-espionagem. Porque, assim, tem que saber usar, né? Tem que usar essa ferramenta realmente como uma extensão. É né? isso. E eu vejo que a IA ela vem justamente para trazer essa camada aí. Rafa, cara, assim, acho que pra gente caminhar para o final aí, falando um pouco das soluções, né, na prática ali da Callink, de produtos, né, o que tá vindo aí, você já falou bastante sobre isso, mas como que tá esse momento, né, você fala muito sobre esse, talvez, não vou dizer reposicionamento, mas para que as pessoas enxerguem a Callink de outra forma, né, não só como uma empresa que vai terceirizar operacional de call center, como um BPO, mas como todo um stack de soluções ali, que traz também, a gente sabe que tem toda essa parte de inteligência artificial que já vem sendo trabalhada há algum tempo, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre esses produtos, como que tá isso aí. Tá. Bom, pensando em expansão, né, que você comentou, o caminho que a Callink vai trilhar agora, para uma empresa de pequeno e médio porte, porque nesse nosso mercado nós somos pequeno e médio porte, a Callink tem se destacado em relação a demais empresas pela qualidade do que a gente faz. Então, olhando para um contexto que atendimento virou commodity, se eu entrego uma melhor qualidade, eu me diferencio. Sim. Então, o que a gente está fazendo agora? O primeiro produto que eu posso citar aqui é a nossa consultoria. Hoje a gente presta consultoria para empresas que têm call center dentro de casa, justamente para levar todo esse know-how para dentro dessas empresas. Qual que é a proposta de valor que eu estou entregando, levando, né? A gente está propondo hoje. É que, independente do tamanho do seu atendimento, da sua central de atendimento, você vai ter o mesmo portfólio de soluções, tecnologia e conhecimento das grandes do mercado. Vou te colocar em pé de igualdade, para você fazer um bom trabalho ali na ponta de atender, se relacionar, ouvir, processar melhor esses dados, buscar informações dentro desses dados, né? Então, a gente tem hoje uma outra tecnologia que se chama Maestro, que contribui muito a exatamente fazer essa, não vou dizer peneira, mas entrar em 100% do que é dito dentro de uma central. Porque antigamente, a gente só tinha uma noção de 0,0 algum por cento do que era falado. Porque se você pegar milhões de minutos falados mês, não dá para saber tudo que é dito ali. Era por amostragem? Como é que era? Era por amostragem. Então, ainda tem muito caso assim, né? Então, um atendente faz 70 ligações dia, e aí ele trabalha de segunda a sábado. Então, você imagina, dentro de um mês, a gente pegava 4 ligações só. Muito pouco. Para ouvir e saber se ele está aderente ao que ele foi treinado a fazer. Muito pouco. Ter muita noção, não. Com o Maestro, se você quiser, você pode analisar 100% disso hoje. Porque o Maestro é o quê? É um orquestrador de IA que pega 100% dessas ligações, transcreve para texto, e dentro de texto você tem ali um mainframe que você interage, né, com o Maestro, com a solução, e dita para ele o que você quer. Né? Qual foi o principal motivo das ligações, os concorrentes mais mencionados. Você vai perguntando, dando input, ele vai gerando output em cima do que ele tem de dados ali, que são as ligações. É isso. Compila para mim os dados, tokeniza aqui os clientes, e que eu quero entender os motivos, as datas.
tudo isso. Tanto de dado, de um dashboard que você pode gerar ali, que vai drivar muita coisa dentro da operação, né? Cara, isso é tão importante. No passado, a gente teve aí uma situação das guerras das adquirências, das maquininhas, né? Estava mais forte. E a gente tinha a Cielo como cliente. E aí, um concorrente entrou com uma oferta muito forte, né? E a área de produtos ficou insana. Assim, louca para saber como reverter aquilo ali. E aí eles queriam testar uma oferta de produto. Antigamente levaria-se uma semana para depurar todos os dados e gerar um relatório de conclusão de como foi a saída daquele produto. A gente conseguiu fazer isso em 2 horas. Olha só. Já ter algo estatisticamente válido para falar, ó, a forma que você lançou esse produto foi boa ou foi ruim na visão Vantagem do competitiva cliente. de mercado que você traz é imensurável. Imensurável. Né? Não tem como Olha medir o tanto isso. que você ganha em tempo, né, de tomada de decisão e nortear a sua decisão. Então, o Maestro, ele tem essa pegada. A gente tem aí, falando em produto, Boris, que é uma baita de uma ferramenta, que é uma IA também, conecta num banco de dados qualquer e numa mensageria qualquer. Então, eu vou dar um exemplo que a gente está fazendo um projeto para a Sabesp Oeste, que é gerar para o cidadão alertas de quando tiver interrupção de fornecimento de água, de esgoto, bueiro entupido, rua alagada. Já avisa ele Já antes. avisa. Por que avisar ele antes? Para evitar que ele liga na central e congestiona. Perfeito. Maravilhoso. Né? Então, existe uma inteligência que faz isso automático. Então, ele já consulta o banco de dados, tem alguns alertas, emite isso para a população. Isso é um exemplo que a gente usa até para outras situações, esses alertas, né? Isso antecipa no WhatsApp. Um problema possível ali já. Isso no WhatsApp. Pensa na produtividade do seu dia. O Boris, ele te dá esses alertas no WhatsApp. Então, você pesquisa. Boris, como é que está a minha produção do dia? Ou programa um podcast, que ele gera um podcast. Eu quero receber um podcast todo dia às 18 horas com o resultado dos principais indicadores de negócio que eu acompanho. Ele faz isso também. Então, um assistente, né? É um assistente que tem ajudado e contribuído muito com informação, comunicação e análise de dados, né? Maravilha. Então, hoje, a gente, com essa vertical de consultoria, com o Maestro, que é esse orquestrador de IAs, o Boris, que é essa IA também que ajuda com dados e análise, né? Junto com automações, que eu até comentei um pouco mais, que a gente tem um viés forte de automações com IA, é o portfólio que a gente mais está fortalecido hoje para abastecer aí tanto as empresas que terceirizam quanto as que têm o call center interno aí e quer, né, mudar a forma com que se relaciona com seus clientes. E tem as informações. Né? Eu acho que dentro do que a gente começou falando ali de experiência do cliente, né? A empresa que ela realmente dá valor para isso, quer melhorar, né, nesse aspecto. E aí você citou uma questão algo que me surpreendeu, né? Que o quanto NPS, né, satisfação do cliente está relacionado com a valorização do negócio como um todo. Então, assim, vocês trazem realmente, assim, várias soluções, e aí muito já de IA, né, que as empresas têm buscado muito. A automação, né, que é algo que traz eficiência para o negócio. E todo esse know-how que a Callink tem, né? Você contou a história aí, empresa de quase 20 anos, começou lá com 2 atendentes, né? Então é raiz mesmo, né? Raiz. Conhece do negócio lá na origem. Da origem do VoIP, né? Que começava ali a ligação, né? Por IP, né? Então a Callink, né? Pra gente poder resumir, ela traz toda essa bagagem, né, de melhoria no processo de atendimento, de experiência do cliente, né, de uma forma bem completa ali para as empresas. Né? No final do dia, você melhora a jornada de atendimento do seu cliente, reduzindo o teu custo. Perfeito. Resumindo tudo que eu trouxe aqui, no final do dia, o que a gente consegue entregar, os entregáveis são esses. Algo incrível, né? Assim, com certeza resolve muitos problemas e, cara, redução de custo é algo que está todo mundo olhando. Eficiência, né? A gente vê principalmente... Acho que nos últimos anos, depois de pandemia também, as empresas elas estão olhando muito para eficiência, né? Querendo trazer cada vez mais eficiência para o negócio. É isso. Rafa, cara, obrigado aí por ter vindo, por ter aceito o convite aí, trazer toda essa história aí,
trazer um pouco mais da Callink, das soluções, da sua história também para a galera Imagina, que tá ouvindo papo a bom, gente. obrigado pelo espaço, né? É importante a Bom gente demais. falar um pouco mais do nosso trabalho, da nossa vida, né? Dividir com quem está nos ouvindo essas experiências. Eu sempre escuto, ouço aí alguns podcasts que agregam muito no trabalho, no dia a dia, né? Então, eu sei que o quanto é importante esse trabalho e parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo Obrigado. também. Valeu, Não, bom obrigado pelo demais, Rafa. convite. Obrigado. Valeu.